From our archives, the Billy Graham Classics. Esta noite, o Salmo 102 e começando com o versículo 5. Bem, diga apenas 6. Eu sou como um pelicano do deserto. Eu sou como uma coruja do deserto. Observe, sou como um pardal, sozinho, em cima da casa. Hoje, fui por alguns minutos para o sopé. Deu um pequeno passeio por uma pequena estrada. Eu não queria ir muito longe porque eles me disseram que havia cascavéis por aí. Eu não sou amigo de cascavéis por algum motivo ou eles não são meus amigos. Temos muitos deles onde moro, então temos experiência com eles. Deixei minha esposa matá-los. E ela não tem medo ela não tem medo de nada, que eu já ouvi falar. Mas ela certamente não tem medo de cobras. Ela nasceu e foi criada na China, em uma cidade que, segundo ela, nunca foi dormir uma única noite em que não ouviu tiros, e assim aprendeu a não ter medo, porque ela nunca viu medo em seu pai e sua mãe, porque a cidade mudava de mãos de vez em quando como bandidos ou senhores da guerra entravam e, finalmente, os japoneses vieram e meu sogro tinha um grande hospital e ele viveu tudo isso. E ela estava lá há 17 anos. Mas quero dizer que hoje, ao sair naquele lugarzinho, comecei a pensar e meditar um pouco. E eu observei um pássaro. Não sei o nome desse pássaro. É um pássaro grande e tem cores diferentes. Pode ser um magpie, não tenho certeza. Mas certamente tem um som estranho para os ouvidos da Carolina do Norte. E então o pássaro sentou-se em um poste de cerca e ele se sentou lá sozinho. Nenhum chimarrão apareceu. Agora, temos muitas pombas onde eu moro. Como vocês sabem, elas acasalam para a vida toda, e eles vão andar juntos. E eles têm amizade e companheirismo, e produzir criancinhas, passarinhos. Mas este pássaro hoje parecia estar sozinho e eu pensei sobre esta passagem da Escritura que é encontrada no Salmo 102. Eu sou como um pelicano no deserto. Eu sou como uma coruja no deserto. Observe, sou como um pardal, sozinho, em cima da casa. Você sabe, esta noite, há muitas pessoas solitárias aqui. Muitas pessoas solteiras na cidade de Denver. 51% da sua população é solteira. E muitas dessas pessoas são solitárias. E um dos problemas supremos da sociedade moderna é a solidão. A cidade moderna é um lugar solitário. Aqui na América, 70% mais pessoas vivem sozinhas em habitações de uma pessoa do que há 10 anos. Outro dia, um psiquiatra nova-iorquino foi citado como tendo dito: a cidade de Nova York é o lugar mais solitário do mundo para milhões. O que você diria sobre Denver? Ou a cidade de onde você vem? Um estudo de uma universidade americana relatou que os estudantes universitários são as pessoas mais solitárias dos Estados Unidos, seguidas pelas pessoas divorciadas. Você está solitário? Uma das principais causas da solidão é o alcoolismo e o consumo de drogas. O álcool e as drogas são esforços para escapar à solidão. As drogas levam-te numa viagem e estar bêbado faz-te sentir que tens alguém contigo. Por outro lado, ir com Cristo é uma viagem em que você realmente sempre tem Jesus com você como seu Senhor e companheiro. Você não pode beber para sair da solidão. A maioria dos jovens recorre às drogas para chutes e fica viciada, ou pressão dos colegas. Mas milhares recorrem às drogas por causa da solidão. Uma reportagem de capa de revista recentemente teve nossa juventude negligenciada. Dizia que, na verdade, a maioria deles está devidamente vestida e alimentada, mas algo está faltando na vida de milhões de pessoas. É uma negligência do espírito, dizia o artigo, que os deixa solitários e propensos a drogas e álcool. Mas, muitas vezes, leva ao suicídio. O que pode ser feito a esse respeito? Uma das palavras-chave da Bíblia é a comunhão, da qual obtemos a nossa palavra. A comunicação. Jesus chegou a um homem que estava solitário, doente e paralisado. 38 anos ele estava sentado no mesmo lugar, solitário e cansado, sem um amigo, e Jesus olhou para ele e disse: Você precisa de um amigo? E ele disse: Sim.
Este feixe de solidão e dor humana tinha sido fustigado pelas marés de milhares de pessoas, mas Jesus o destacou. Tornou-se seu amigo naquele dia e curou-o. Ele pode se tornar seu amigo esta noite, se você deixá-lo. A solidão começou, na verdade, no jardim do Éden, num paraíso perfeito. Quando o homem e a mulher declararam a sua independência de Deus, eles disseram: não precisamos de ti, Deus. Podemos construir este mundo sem ti. Então eles fizeram uma escolha terrível. Escolheram afastar-se de Deus. Eles seguiram seu próprio caminho. Tentaram construir o seu mundo e o pecado entrou naquele belo jardim. E foi dado à próxima geração, à próxima geração, à próxima, até você e a mim. E todos nós temos a doença e é uma doença fatal. Ninguém escapa ao julgamento da doença do pecado. Assim, as raízes da solidão foram plantadas na alma humana e ela foi herdada por todos os habitantes de sempre. Porque você vê, naquele jardim Deus foi procurar Adão. Ele sabia onde estava, mas foi procurá-lo. Ele queria que Adão soubesse onde estava. Ele disse: Adão, onde estás? E Adão tentou esconder-se. Pegou algumas folhas de figueira e costurou-as. Ele não sabia que estava nu até então, mas ele não conseguia se esconder. A solidão nunca respeitou as pessoas. Os maiores artistas, escritores e compositores do mundo, reis e rainhas, carpinteiros e canalizadores e todos, sentiram esta coisa terrível chamada solidão. Em João 13 fala sobre a última ceia, e fala sobre a traição de Judas. E a Escritura diz: ele saiu e era noite. Ninguém nunca se afastou de Jesus, mas o que era noite? Talvez tenha havido um momento em que você conhecia a comunhão do povo de Deus e tinha paz com Deus, mas você recuou, você foi embora, você se afastou, você caiu de lado. Houve um tempo em que você conhecia Cristo, sentia que o conhecia. Houve um tempo em que você sentiu que queria fazer negócios com Deus, mas agora seu coração ficou frio e duro em relação às coisas espirituais. Você foi afastado pelos outros, e outras coisas e outros deuses e outros prazeres que você sabe estar errado. E você saiu da presença de Deus e descobriu que é noite lá fora. Você não tem comunhão com os verdadeiros crentes e não se sente realmente em casa no mundo em que está vivendo. E certamente você não tem mais comunhão com Cristo. E não há solidão tão amarga como a solidão de um cristão desviado que afirma com a boca que conhece Cristo, mas no fundo do seu coração sabe que não conhece. Quantos de vocês estão atravessando a cerca, tentando colocar um pé no reino de Deus e um pé no reino do mundo? O pecado torna-nos solitários porque nos separa de Deus. E nunca foi intenção de Deus que você ficasse solitário. Centenas de inquéritos provam que a nossa sociedade não nos tornou uma sociedade mais ajustada ou mais feliz. Sim, podemos ter momentos fugazes de satisfação sensual. Cria uma amargura e uma perda de sensação de prazer que nenhum psiquiatra pode curar. A Bíblia diz que os ímpios são como um mar agitado quando não pode descansar, cuja água lança lama e sujeira. Lembra-se da história de Jesus com a mulher no poço? Era uma mulher solitária. Teve vários maridos, tivera vários maridos. Nenhuma satisfação, nenhuma paz, nenhuma alegria. Jesus veio falar com ela, perdoou-lhe os seus pecados, transformou a sua vida, fez-lhe uma nova pessoa. Ela foi para a aldeia de Sichar e disse a todas as pessoas que aqui estava alguém que sabe tudo sobre você. Venha vê-lo. E todos saíram para ver Jesus. A Bíblia diz: ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristezas e familiarizado com a dor. Apesar de grandes multidões o cercarem às vezes, ele estava sozinho. Mesmo no final, diz a Escritura, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. As multidões que um dia gritaram, Hosana, nessa mesma semana, 5 dias depois, estavam a crucificá-lo. Finalmente, ouvimos da cruz, Jesus, na cruz, morrendo por ti e por mim, Deus colocando sobre ele todos os nossos pecados, nosso julgamento e nosso inferno, que ele tomou naquela cruz. Ele diz, meu Deus,
Por que me abandonaste? Naquele momento terrível, algo misterioso aconteceu. Nenhum teólogo pode explicá-lo. Jesus levou os seus pecados, o seu julgamento, o seu inferno, toda a pena que eu mereço pelos meus pecados. Ele assumiu aquela cruz. E foi um momento solitário, um período solitário em que só ele teve de carregar a cruz, e tornou-se culpado de todos os pecados do mundo inteiro. Ele experimentou a solidão suprema quando morreu por você e morreu por mim. Eu nunca entendi como uma pessoa pode se afastar de Jesus quando realmente o vê naquela cruz, morrendo por você, e rejeitá-lo, se afastar quando ele lhe oferece perdão, ele lhe oferece uma nova vida, ele oferece-vos paz, alegria e amizade, para nunca mais ficar solitário. Com a sua morte, Cristo tratou da causa primária da solidão humana, separação de Deus, porque o inferno, essencialmente, é a separação de Deus. O inferno é o lugar mais solitário do universo. Jesus sofreu as suas agonias por vós. Jesus estava sozinho para você. Lembro-me que, quando a minha avó morreu, tive o privilégio de estar lá nessa altura. Sentou-se na cama com um sorriso e um brilho no rosto. O marido tinha sido ferido em Gettysburg, perdeu um olho, perdeu uma perna em Gettysburg, e ela sentou-se e disse: "Eu vejo bem, seu marido, que tinha morrido alguns anos antes." E ela disse: "Oh, a música é tão linda." E então ela caiu de volta no travesseiro na eternidade. Lembro-me de quando a minha mãe estava a morrer há relativamente pouco tempo. E todos os ditos maravilhosos que ela deixou para trás em seu leito de morte, porque ela apenas viveu para o Senhor. Ela tinha uma alegria e uma paz. Você nunca entrou no quarto dela que você não saiu e sentiu que ela estava ministrando para você. Você não ministrou para ela. E mesmo quando estava em coma, acordou uma noite e citou as Escrituras. E a enfermeira disse que nunca viu tal olhar no rosto de ninguém. E voltou ao coma e entrou na eternidade. Há uma grande diferença, mesmo na última hora, entre aqueles que conhecem Cristo e aqueles que não o conhecem. Depois, há a solidão da sua decisão. Por quê? Vejam, Cristo morreu por vós, ressuscitou, está vivo. Ele quer entrar em seu coração. Ele oferece-vos perdão e salvação, segurança, paz e alegria, e ele oferece-lhe uma vida difícil. Eu não vou brincar com você e dizer que é fácil seguir a Cristo. Ele disse que se você não está disposto a negar a si mesmo e tomar uma cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. Agora a cruz era um lugar onde eles executavam criminosos. Seria como se hoje ele dissesse: "Pegue a cadeira elétrica e siga-me." Ele disse: "Eu vou sofrer, eu vou morrer." E ele disse: "Se você me seguir," ele disse, "você vai ter problemas e dificuldades, e problemas e perseguição e talvez a morte. Está disposto a fazê-lo? Você está disposto a ir todo o caminho comigo até a cruz?" Ah, sim, no meio disso haverá sua paz e sua alegria, sua amizade e seu perdão, e a sua promessa e a esperança que ele oferece para o futuro. Mas também haverá a possibilidade de perseguição, sofrimento e problemas com os quais você nunca sonhou quando veio a Cristo. Estivemos naquelas partes do mundo onde as pessoas sofrem porque vêm a Cristo. Você mesmo deve tomar a decisão sobre Cristo. A nossa reação à solidão é muitas vezes lidar com os sintomas e não com a causa. Envolvemo-nos em prazeres, festas, bons momentos, sexo. Envolvemo-nos no nosso trabalho. Lançamo-nos no turbilhão social da escola. Lemos um dos livros mais vendidos que nos incita a assumir o controle das nossas vidas. Qualquer tentativa de lidar com o pecado sem conversão é como lutar em areia movediça. E quantos jovens hoje idosos estão lutando em areia movediça, tentando salvar-se, mas não consegue? Você chegou ao fim da corda. Entregue a sua vida a Cristo. Deixe-o suportar os vossos fardos, ajudá-lo a resolver os seus problemas. Ajude a direcioná-lo e guiá-lo em sua vida. Quantos jovens aqui esta noite não sabem realmente o que querem fazer da vossa vida? Ou ajudá-lo em seu casamento? Com quem você deve se casar? Há uma senhora que falou comigo esta noite que disse que está apenas à espera que o homem certo apareça. E há muitos assim.
Certifique-se de que é o homem ou a mulher de Deus. Lembro-me de ter deixado as minhas 3 filhas de lado quando elas tinham, não podiam ter mais de 8, 9 ou 10 anos de idade. E eu disse: vamos parar aqui na montanha e orar por seus maridos com quem você vai se casar. Eles são meninos em algum lugar. E vamos apenas orar para que Deus os guie e que eles sejam homens de Deus. Bem, eles me olharam como se seu pai tivesse enlouquecido. Mas nós oramos e eles conseguiram os homens certos também. Um deles está aqui esta noite. E oramos da mesma forma por nossos filhos. Pela primeira vez em muitos e vários anos, pelo menos os meus 2 filhos estão aqui esta noite. Não sei onde estão, mas estão aqui algures. Mas você tem que tomar essa decisão sozinho. Se procurarmos um antídoto para a solidão nas drogas, no álcool e no sexo e nos depararmos com grupos e experiências psicológicas, muitas vezes isso só serve para nos atolar ainda mais no desespero. Sem um remédio, através de Jesus Cristo podemos ter o relacionamento mais fundamental na vida restaurado. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele e farei com ele e ele comigo. O salmista que escreveu isso sobre o pelicano e a coruja disse: ó minha alma, por que ser tão sombrio e desanimado? Confie em Deus. Voltarei a louvá-lo pela sua maravilhosa ajuda. Ele vai me fazer sorrir de novo, pois Ele é meu Deus. A solidão é muitas vezes a maneira de Deus nos fazer saber que é hora de estender a mão para a cruz, e você nunca mais será solitário. Há algumas semanas, recebi uma carta que dizia: há cerca de um mês, eu e minha esposa nos separamos. Ela saiu de casa dizendo que não aguentava mais estar perto de mim. Chegamos a um ponto em que já não conseguíamos comunicar uns com os outros. Estávamos a lançar acusações, umas fundadas e outras não, e palavras amargas e rancorosas umas às outras. Por isso, mudou-se e foi viver com outro homem até conseguir um apartamento próprio. No dia 8 de junho deste ano, tinha chegado do trabalho e, depois do jantar, senti uma compulsão por ligar o tubo. Atribuí-o à solidão e frustração que estava a sentir. Às vezes, o tubo pode ser uma excelente fuga de incêndio por um curto período de tempo, mas não é um bom extintor, disse ele. A estação que eu tinha escolhido estava apenas anunciando o início da cruzada de Billy Graham da Carolina do Sul. A estação que eu tinha escolhido estava apenas anunciando o início da cruzada de Billy Graham da Carolina do Sul. Eu não me importo de dizer a vocês, eu era mais do que um pouco cético sobre programas religiosos televisionados, mas eu continuei a assistir. No final do seu sermão, o que eu senti foi dirigido a mim e à minha situação. Quando você chamou aquelas pessoas que queriam mudar a direção de suas vidas para se apresentarem e receberem Cristo como seu Salvador, hesitei, mas então o fiz. Neste momento, eu e minha esposa estamos começando a colocar as coisas de volta nos trilhos. Ontem à noite, eu preguei em João capítulo 3 versículo 16 e as pessoas aqui disseram tudo junto. Porque Deus amou de tal modo o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ontem à noite mais de 1.700 pessoas vieram e assumiram o seu compromisso com Cristo. Há algumas semanas, algumas semanas atrás, em uma de nossas cruzadas, um homem olhou para esse mesmo versículo, e o conselheiro lhe disse que você pode colocar seu nome nesse versículo. Você é o quem? Porque Deus amou de tal modo o mundo que deu o seu Filho unigênito e pôs aí o teu nome. Todo aquele que creu ou lhe entregou a vida nunca perecerá, mas terá a vida eterna. Então ele tinha um sorriso no rosto e disse: eu gosto disso. Pode colocar o seu nome esta noite da mesma forma que todos os que fizeram ontem à noite. Deus amou de tal modo o mundo, por ti, que deu o seu Filho e tu puseste o teu nome e dizes: Senhor, abro-te o meu coração e a minha vida, comprometo-me convosco. Para alguns de vocês, pode ser que voltem a comprometer sua vida. Para outros, você vai fazer um novo começo. Você quer ter certeza de como você está diante de Deus esta noite.
Vou pedir-lhe que faça o que vimos essas pessoas fazerem ontem à noite e vimos pessoas em todos os continentes do mundo fazerem. Em mais de 3 países, vimos pessoas fazerem o que peço que façam. Vou pedir-vos para saírem do vosso lugar, centenas de vós, e diga esta noite: quero servir a Cristo, quero seguir a Cristo, quero receber Cristo, quero vir à cruz, quero depositar nele a minha confiança e a minha confiança. Quero que os meus pecados sejam perdoados, quero saber que vou para o céu, quero ter certeza de que Cristo vive em meu coração, e depois que todos vocês vierem, eu vou dizer uma palavra para vocês e fazer uma oração com vocês. Você diz: bem, Billy, por que você pede às pessoas que se apresentem publicamente? Porque Jesus, cada pessoa que Jesus chamou, ele chamou publicamente. E ele disse: se você não estiver disposto a reconhecer-me diante dos homens, não te reconhecerei diante de meu Pai, que está no céu. Há algo em se apresentar publicamente e tomar uma posição em público que faz valer a pena. Eu vou te perguntar: se você vier dessa galeria lá em cima, vai levar 2 ou 3 minutos. Então comece agora. E vou pedir que ninguém saia do estádio. Por favor, este é o momento santo e Deus está falando com você, onde quer que você esteja. E se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar por você. Se você veio em um ônibus, eles vão esperar por você. E depois que todos vocês vierem, eu lhes direi uma palavra. Façam uma oração com vocês. Lhes darão alguma literatura para ajudá-los em sua vida cristã. Ou você pode trazer seu amigo com você, mas basta levantar-se e vir, rapidamente, centenas de você, de volta aqui, ali, no andar de cima. Você pode estar no coro e Deus falou com você mesmo que você esteja no coro. Você pode ser um professor da escola dominical. Você pode ser um líder em sua igreja, mas Deus falou com você sobre sua necessidade de Cristo. Você se levanta e vem, aqui nas pontas, em todos os lugares, rapidamente. Assim como eu sou sem um apelo senão que o teu sangue foi derramado por mim e que tu me mandas vir a ti ao Cordeiro de Deus. Eu venho como podes ver. Muitas centenas estão respondendo ao convite do S.R. Graham, fazer de Jesus Cristo o Senhor da sua vida. Você também pode tomar essa mesma decisão.